Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes e hoje eu vou falar do filme Pânico, Pânico 6, que agora que foi lançado no cinema faz pouco tempo. Eu resolvi então assistir esse filme do Pânico. Então vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Pânico foi um filme que fez um sucesso na década de 90. Tanto é que o filme 5 que todo mundo estava esperando, todo mundo achou que ia se tornar um fracasso depois da morte do diretor Wes Craven. Mas o 5 fez tanto sucesso que até foi lançado o sexto filme do Pânico. Sim, o Pânico 6. E dessa vez conta a história da filha de Billy Loomis agora. Ela e sua irmã, que interpretado por Vandinho, já estão em Nova York. E o filme começa no sexto filme quando a Samantha é assassinada pelo Ghostface, ou melhor dizendo, pelo Pânico, é claro. E porém foi revelado o rosto do vilão, que era o assassino. Tanto é que o filme marcou tanto assim, ninguém sabe quem que é o assassino. E apesar de tudo, o vídeo vai conter muito spoiler. Vamos falar sobre os personagens. A Melissa Barrera volta ao papel de Sam Carpete, filha de Billy Loomis. Dina Ortega como Tara Carpete, a nossa querida Vandinha. Courtney Cox como Gale. Mason Goldwyn como o Jet Mickey. Liana Liberato como Kim Allen. Roger Jackson novamente como Ghostface. E Skid Rush e Jasmine e como os personagens de Pânico, assim. Aí também vamos falar um pouquinho sobre outros personagens que é importante também. Foi pouco. O Josh Segarra, que é o Danny Breaking, e também o Eric Gisene como Dr. Christopher Enze. E, também o a Liana Liberado com Kim Balen e Dermot Mulroney, que é o Wayne Byron. Mas nesse caso vamos falar um pouquinho sobre o filme. Bom, como eu falei, o filme ele se passa, na verdade, agora em Nova York, que agora é bem comparado, uma homenagem ao filme do Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, que tem o personagem Jason, que faz o papel do Ghostface, que se rebela no começo do filme, ele tirando a vida da Laura Crane, é claro. E logo e é interpretado por um ator. É, nossa, tá demorando esse celular. É interpretado pelo ator Tony Revolori, que o Tony Revolori eu já vi ele em alguns filmes, é claro. Ele participou no filme Willow, Terra da Magia. Ele que foi o Flash Thompson do Homem-Aranha, claro. Ele foi ele é conhecido com o papel do Flash Thompson do Homem-Aranha do Tom Holland. É o Tony Revolori que faz o papel do Flash Thompson, que até reconheci ele, é claro. Ele que eu fiquei sabendo que era ele. E também tem a Marley Shelton e Danny Nekoda, André Anthony e também a atriz Liana Liberato, que no começo eu pensava que ela fosse a Debbie Ryan, na verdade, mas não é a Debbie Ryan, mas é conhecida no filme Sob Luz as Estrelas e também Face do Mal. Bom, o filme começa com o personagem Ghostface agora como no quinto filme, dessa vez no sexto filme, e depois de matar a personagem, a Sam e Tara então resolvem viver sua vida lá em Nova York e vão entrar dentro de um apartamento, é claro.
vão viver no apartamento e estão convidados para algumas pessoas, junto com as outras pessoas no apartamento, para ocupar espaço. Logo depois, elas são vítimas de um dos seus amigos são vítima do terrível vilão chamado Ghostface. E o Ghostface planeja uma coisa maligna contra a Carol, que apesar de tudo, contra a filha do Billy Loomis, esqueci o nome da personagem, a Sam, filha do Billy Loomis, que agora ela ficou sendo boicotada na internet, sendo a filha de Billy, e aí correndo o risco de ela sendo criticada, se tornando o alvo do Ghostface, que o objetivo do Ghostface era ferrar. E enquanto isso, a Samantha Carpet e a Tara resolvem de tudo para poder se safar desse assassino maluco, é claro, que tenta de para tentar impedir que ele faça mais vítimas, é claro, e também tentando se proteger os seus amigos. E uma grande curiosidade, nesse filme tem a participação da Heidi Panettiere no papel da Kirby Reed, que todo mundo pensava que ela tinha morrido no quarto filme, e ela apareceu novamente agora como uma FBI, é claro. E a Kirby, que naquele Pânico 4, que a Cindy tem uma prima que na verdade é a assassina Jill. E certamente foi o que eu acabei vendo no filme. E certamente o filme tem muitas coisas que eu fiquei sabendo de toda a história. Quem que é o assassino? E eu, nesse caso, eu resolvi até decifrar algumas. Quando o Ghostface apareceu pela primeira vez, a ligação que ele foi a tocar foi através do celular do namorado de Samantha, do quinto filme, vilão do quinto filme, que é o objetivo. E achamos até estranho que com certeza eu comecei a suspeitar que poderia ser algum amigo ou família de Samantha, é claro. E eu no começo achava que seria tipo amigo do Richard, claro, amigo do Richard. E eu no começo eu achava que seria como eu falei antes, eu achava que seria o parente do Stu. Com certeza o Stu, que é o assassino que é interpretado pelo Matthew Lillard, o Salsicha. Ele não apareceu no filme, mas eu tava até torcendo para que o Stu aparecesse, é claro. E depois de tudo isso, eu até achava que seriam uns amigos de Stu, já que a Samantha é a filha do Billy Loomis. E logo a Samantha, ela correndo o risco de ser morta pelo Ghostface. E logo depois, no momento então, foi tentar descobrir é, quem que é o assassino, quem que é o psicopata, uma coisa assim. Até que no momento eles tentam descobrir quem que é o assassino do Ghostface. Tanto é que ocorreu muito massacre em Nova York e a culpa sempre jogando diretamente no na Samantha, é claro. E o toda vez que o Ghostface começa o seu massacre e usa cada máscara que é usado em filmes diferentes, assim. Em cada filme, no primeiro, quando a primeira vítima foi morta, através da máscara do quinto filme, usada no quinto filme, e a outra vítima usada no quarto filme, e já no terceiro filme, até chegar no primeiro filme, que é a primeira máscara usada no primeiro filme. E uma grande curiosidade, que certamente não sabemos quem que é o os assassinos. Tanto é que eu comecei a seguir, tomar cuidado com os easter eggs, eu resolvi prestar atenção quem que é o verdadeiro assassino do filme. Tanto é que a produção do filme ficou muito perfeita, o roteiro muito bom. E o que mais, com certeza, foi muito bom mesmo foi ter tirado a personagem Sid Prescott, interpretado pelo Neve Campbell. Que apesar disso, Neve Campbell é o primeiro filme que não tem a participação da Neve Campbell como a Cindy Campbell. Cindy Campbell não, Sid Prescott. Cindy Campbell é do Todo Mundo em Pânico, é claro. Eu tô falando da Cindy Prescott. Sempre chamo a personagem de Cindy. Eu confundo a Cindy Prescott com Cindy Campbell, na verdade. Apesar de Todo Mundo em Pânico e o Pânico são parecidos, assim. Mas na verdade seria muito. Pelo jeito, foi a saída da Sidney, com certeza marcou muito. E outra coisa que é interessante é que foi a despedida da atriz,
e Courtney Cox na personagem Gayle Whiter, que apesar disso ela tem o seu final trágico no filme, é claro que não sabemos se ela teve seu final trágico, se ela morreu ou se ela sobreviveu. Bom, isso não foi explicado no filme. Tá na cara que ela pode ter sobrevivido, mas pelo que eu assisti o filme, ela pode ter sobrevivido e não sabemos muita outra coisa assim. E certamente teve uma parte que eu achei interessante no filme, que o filme se passa tudo na faculdade, com certeza fazendo uma referência ao segundo filme do Pânico, que com certeza que eu assisti, que foi lançado em 99, é claro, e foi uma referência ao segundo filme do Pânico, que o assassino do filme era na verdade o Mickey e a mãe de Billy, que apesar disso a avó de Sam. E com certeza foi revelado nesse filme. E tanto é que fomos. Isso eu vou explicar bem daqui pra frente, que foi uma referência. E aquela cena do metrô, que também foi uma cena que tem, apesar de tudo, teve muitos jogos que são suspeitos nesse filme da franquia. Primeiramente, tem um monte de personagens novos, é claro, que vão virar suspeito, como por exemplo a a Liana Liberado, que faz aquela ruivinha, que é a Kim Bale, que é filha do detetive. E também tem o Danny Bracken, personagem interpretado por John Segarra, que no começo você acha que ele seria o assassino do filme. E tem o Jack Champion, que faz o papel do, do personagem Gordon, que é Good, que apesar de tudo, eu até esqueci o nome desse personagem, que é um virgão atrapalhado, que que na verdade você começa a suspeitar que ele é um assassino. E também tem o detetive, é claro, que é o que suspeita que a Samantha é assassina, que sempre desconfia da Samantha. E certamente eu começo a desconfiar desse detetive, é claro. Tanto é que eu já comecei a desconfiar que eu vou desse caso, vou falar um pouquinho só daqui pra frente. Não vou falar por enquanto. E os assassinos tiveram que fazer de tudo pra. Aliás, os sobreviventes tiveram que fazer de tudo para poder desvendar quem que é o assassino. E naquela cena eles vão entrar diretamente no local lá. E lá aparecem aqueles desenhos, é claro, vão até na sala de evidência e aparecem provas de pessoas que foram mortas, assim, tiveram finais, sabe? Usando as roupas que é das vítimas, assim. Que achamos até estranho, por que o assassino usa as roupas das vítimas, assim, por que já que ele deveria ter guardado na prova do crime, claro, e também usa até as fantasias dos Ghostfaces que aparecem os assassinos dos filmes anteriores. E um deles é o do Billy Loomis, que é o antagonista do primeiro filme. Tanto é que o Billy Loomis que é o pai de Samantha Carper, que já que nesse filme ele é dublado pelo Wendell Bezerra, dublador do Goku, é claro, o dublador do Goku, novamente dublando o Billy Loomis, que apesar disso, ele que é o dublador do Billy na dublagem original de Pânico, é claro. E também a Tara Carpete fazer aqui a nossa querida Vandinha interpretando a personagem interpretando, que é interpretando a irmã da Samantha, já que ela roubou alguma cena assim, se tornou a nova Gale, é claro, roubando a cena se tornando a Nova Gale. Já a Kirby Reid, que é interpretada por Aide Panettiere, se tornando a nova Dory, que ali, apesar disso, nesse filme, é interpretando a Dory. Nesse caso, o filme é muito divertido, sim, eu achei eu tava tentando saber quem é o assassino, quem que é suspeito, assim, quem que é o assassino. Tanto que eu comecei a analisar bem, com cuidado, o easter egg de quem será o assassino, na verdade. Tanto é que aquela cena no desenho, aquela do, da pintura, eu não prestei atenção naquela cena, parte do desenho, mas eu comecei a suspeitar que com certeza era de alguém com certeza que é fã do assassinato, assim, da franquia Facado, da franquia Pânico, desse universo do filme. E tanto é que
eu comecei a suspeitar no tudo isso quem que é. Tanto é que o filme ele pegou muito bem cena de suspense, pegou muita cena a morte dos personagens que aparecem no filme em câmeras vivas nesse caso, tudo em umas cenas bem fortes, tendo finais bem trágicos assim. E agora vamos para uma parte que é o final do filme que vamos fazer uma revelação. Bom, nesse caso, vamos falar da parte do spoiler. Tanto é que o ângulo da filmagem, tudo perfeito, a produção muito bem feita, produzida pelos irmãos, olha isso, pelo Tyler Gillett e o irmão Matt Bettinelli Open, que são os diretores, é claro, que sucederam o Wes Craven, o saudoso Wes Craven. Mas agora vamos falar um pouquinho de spoiler sobre esse filme do Pânico. Agora vamos falar sobre o spoiler. Vamos para a parte do spoiler do filme, que agora que eu vou contar o que aconteceu nesse filme. Na franquia do Pânico 6 foi revelado que a pessoa que está por trás dessa máscara de assassino, pela primeira vez, não são dois assassinos, muito pelo contrário, são três assassinos nesse filme. Sim, nesse filme do Pânico possuía na verdade três assassinos que na verdade no começo eu suspeitava que que era o detetive, é claro, que naquela parte quando o Ghostface quando ele foi invadir o supermercado, é claro, e que na verdade são três assassinos, que é na verdade o detetive que suspeitava que a Samantha é a assassina, o a personagem personagem do Jack Champion, que é um nerdzinho virgão atrapalhado que é o assassino, e a ruivinha aquela que parece a Debbie Ryan do James A. Borda, é claro, que também é assassino. Bom, eu já até suspeitava daquela ruivinha que sendo assassina e do detetive, só que eu não e e do também do daquele virgenzinho eu comecei a suspeitar do pouco que seria ele o assassino. Bom, qual que foi o real motivo então? Como que eu comecei a suspeitar? Pela análise do filme. Começando com o detetive, é claro, porque quando o detetive que começou a suspeitar que a Samantha era assassina, teve aquela parte do crachá, da carteira de motorista, da carteira de identidade de Samantha, é claro, estava sob a mão do detetive, é claro. E aí ficou na cena do crime, é claro, foi usada na cena do crime. E como que aquela carteira de identidade foi parar naquele local, assim, na cena do crime? Porque isso é meio estranho também. E outra coisa que também chegou a se tornar muito estranho foi as partes da filha do. Porque daquela parte do. Foi quando. Na cena do supermercado, quando ele vai atrás da Sam e da Tara, e aí vão naquela cena do supermercado, ele pega a arma um revólver que é usado para atirar e usa um sapato aquele de uma botina de policial, que quer certeza que era o detetive, o assassino. Bem que eu desconfiei que era o detetive, que estava na minha cabeça que seria ele o assassino. E aí, do jeito que ele atirava. Bom, isso porque eu já assisti o clipe, já o outro que viu a cena também já desconfiou que seria o detetive, o assassino. Pelo jeito, o Easter egg já entregou o suspeito, já tinha entregado o suspeito, que seria um policial. E também tem a personagem que é a de Aide Panettiere, que seria a detetive, que seria a assassina também. Mas não era ela, claro, era, na verdade, se tornou uma nova Dur, então não era ela. E uma coisa que é interessante também que a filha do detetive, aquela ruivinha que foi morta no apartamento. Bom, eu estranhei que ela seria uma assassina assim, eu estranhei que ela seria assassina porque a morte dela não era mostrado no nas câmeras, é claro. E isso o filme acabou tirando a imagem dela sendo morta, é claro. E aí foi usado como uma pegadinha pro Sans, é claro, pro telespectador. Quando o namorado de Sans vê aquela cena daquela ruivinha
sendo morta, a Debbie Ryan genérica sendo morta por um assassino pelo Ghostface. E aí ele tenta chamar a Samantha, que tem um assassino no quarto da Ruivinha, claro. Porém, o Ghostface acabou matando ela e a imagem da foto mostrando o Ghostface matando a Ruivinha com a qualidade ruim. Que apesar disso tudo, eu comecei a suspeitar que era a Ruivinha, assim, eu comecei a acreditar. É ela que é a assassina, apesar dela ser a filha do policial. Tanto ela que o policial tem algumas ligações, são pai e filho, são assassinos. E também aquele virgão que naquela cena do metrô, eu comecei a desconfiar que seria ele o assassino, assim, ele naquela parte que ele ficou com aquela cara de suspeito, assim, muita coisa. Eu me levantou o suspeito que seria ele, é claro, o assassino, mas naquela cena, quando o Ghostface acaba matando aquela personagem que é a sobrinha do Randy, e que até esqueci o nome dela também, é a Mindy Mix, a Mindy. E a Mindy, então, ela descobre que, eu errei o roteiro, assim, eu errei porcaria de franquia. Ela errou a franquia, claro. E aí, ela teve que fazer de tudo para poder impedir que o Jack Cooper seja. Mas isso é meio estranho, porque se o Virgão era o assassino, é claro. Bom, isso que eu deu uma bugada na memória, assim. Então, como que ele apareceu até o local? E aí depois o isso que aconteceu, com certeza ela fingiu não acreditar que seria o menino, o cara que é o assassino, senão ela ia ser morta. E aí ela resolveu fingir que não sabia que era ele. Aí ele pediu pra ele, vai lá, avisar o pessoal que temos um assassino. E aí, com certeza, ele foi lá até o local lá. E com certeza foi naquela sala de investigação onde era. E aí foi revelado que ele é o assassino. Tanto é que isso pegou muita prova minha, porque o detetive era o assassino, porque só ele que tinha acesso com as roupas dos massacres dos filmes anteriores, porque ele é um detetive policial, só ele que teve acesso, e também das máscaras dos assassinatos, e ele que era o assassino, e foi revelado sim. E outra coisa, por que que eles são assassinos do sexto filme? O motivo porque eles são ele e aquela ruivinha e aquele outro são os irmãos do Richard, sim, o Richards, que é o antagonista do quinto filme, ex-namorado da Samantha, claro. O Richard eles são os pais eles são a família do Richard, sim, eles são a família do Richard e planejando uma vingança contra a Sam, que para eles serem mortos assim, e que Samantha para querer incriminar a Samantha para ela ser por ser a filha do assassino. E aí foi revelado então, e aí depois disso a Sam e a Tai terão que lutar juntos, é claro, para poder enfrentar os assassinos, é claro, do sexto filme, até que já foi revelado, é claro. E aí descobriram que e aí pôs um fim todos eles atirando sempre no tendo esse mesmo final que aconteceu nos filmes anteriores, é claro. E aí, e Samantha, com o objetivo dela, com a imagem do Billy Loomis, é claro, Billy Loomis aconselha a Samantha a tomar cuidado, que assim, que, tem um assassino, pega a arma, minha favorita, e pega a arma para matar os assassinos, é claro, do primeiro filme, é claro, os assassinos do sexto filme. Que tanto é que o Billy e ela começou a ter o seu lado psicótico contra o, do seu pai, herdando o seu lado psicótico de seu pai, matando o detetive, é claro. Quando ela acaba matando a Ruivinha com um tiro na cabeça e também matando aquele virgão com televisão na cabeça, é claro, que nem aconteceu com o Stuart, claro, do primeiro filme. E até surgiu uma certa teoria que eu até achava que no começo, que como eu falei antes, que eles seriam a família do Richards, mas na verdade foi revelado que eles são na verdade a
Eu achava que seriam, na verdade, a família do Stur, mas não tem nada a ver com o Stur. Mas com certeza foi para homenagear o personagem, é claro, naquela cena da televisão na cabeça, é claro. Foi para homenagear o personagem. Então, e o filme. Então, e a nota que eu vou dar para esse filme do Pânico 6 eu vou dar nota 8 com certeza, que o filme foi muito bom. Eu tava pegando alguns easter eggs para saber quem que é o assassino. E agora vamos esperar o sétimo filme do Pânico, os Pânico 7 quem sabe, para fechar a trilogia, ou quem sabe sair o Pânico 8, o Pânico 9, quem sabe volta aqui pra frente. Vamos ver como que vai ser. E com certeza pode ter a participação novamente da Neve Campbell se despedindo da sua personagem.